Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Nesse momento nós vamos tratar do microsistema de tutela coletiva, que é segmentado para fins didáticos, conforme eu elaborei, em dois pontos. No primeiro nós vamos tratar das linhas gerais, propriamente ditas, das origens, das razões pelas quais nós temos esse nome, microsistema de tutela coletiva. No segundo momento, nós já vamos nos dedicar propriamente à leitura da lei e concatenando a lei com casos concretos. Naturalmente, isso tudo vai ser feito de uma maneira calma, tranquila, numa linguagem acessível e se utilizando de exemplos práticos. Uma conversa acerca da razão desse nome, bem como do porquê de sua necessidade nos tempos atuais, 2021. Tá bom, pessoal? Então vamos iniciar a aula aqui comigo, vamos juntos e vamos tratar desse tema agora. Pessoal, a melhor maneira de ensinar vocês o que é o microsistema de tutela coletiva é nós destrincharmos os termos que envolvem esse vocábulo. Primeiro, micro significa pequeno. Tutela significa atuação estatal. Tutela jurisdicional significa atuação estatal na seara do judiciário. E o coletivo significa mais de uma pessoa, não é? O que é coletivo? O coletivo é o oposto do individual. Significa aquele conjunto de direitos coletivos, que se aplicam de maneira plural, ao mesmo tempo, às pessoas. Isso, claro, numa linguajar aí que beira o linguajar comum. Bom, um microsistema de tutela coletiva implica a existência, pressupõe, na verdade, a existência de leis que tratam de direitos coletivos. Direitos coletivos que são o oposto, ou melhor, o aprofundamento de direitos individuais. Todo direito individual, no fundo, ele nasce de um contrato coletivo. O contrato coletivo básico é a Constituição de um Estado. Sem nós complicarmos e tratarmos dessa questão do ponto de vista filosófico, eu só quero que vocês entendam o seguinte: não mistifiquem direito coletivo. Direito coletivo, todos os direitos são coletivos no fundo. Mas a doutrina cria essa categoria de direitos coletivos para definir aspectos de proteção que só são possíveis de serem garantidos ao mesmo tempo para todo mundo. Exemplo prático que vai fazer com que vocês não se esqueçam mais da diferença entre direito individual e coletivo. Direito coletivo a o Rio Amazonas ter suas águas limpas. Por quê? Porque no caso, o Rio Negro aqui, de onde nós puxamos a nossa água potável, né? E dos afluentes do Rio Negro, etc. Caso nós não tenhamos o Rio Negro como um rio limpo, todos nós, não importa a sua categoria social, não importa a sua opinião política e nem suas condições de saúde ou zona geográfica da cidade. Todos nós seremos afetados, uns mais, outros menos, né? Naturalmente, seremos afetados por um rio poluído. Então, a garantia da pureza, da limpeza de um rio, de uma fonte de água, é um direito estritamente coletivo. É aquele direito em que eu não posso fracionar. Na medida em que eu omito, eu não resguardo aquele direito coletivo, todas as pessoas do campo social, visitantes e moradores, todos vão sofrer na medida das suas necessidades. Certo? Isso é um direito coletivo. Vocês reparem, portanto, que eu citei logo um exemplo de direito ambiental. O tema da aula aqui é direito ambiental, mas o microsistema de tutela coletiva ele se aplica não apenas ao direito ambiental. Ele se aplica também ao direito do consumidor, às vezes ele se aplica também ao estatuto, aos direitos voltados ao idoso, estatuto do idoso, às vezes às crianças, não é? O estatuto da criança e adolescente. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que aquela categoria de direitos que afeta de maneira homogênea
um conjunto de pessoas segundo suas condições de vida, mas afeta todos ao mesmo tempo, isso é um sintoma de direito coletivo. Outro exemplo: Honda, Hyundai, Ford, GM como todo, né? Uma montadora de carro qualquer coloca um carro com um defeito. Um exemplo, tá? Se coloca um carro com defeito para trafegar numa via pública. Esse carro com defeito, ele tem um dano potencial à pessoa que comprou, que adquiriu esse carro. Correto. O carro dando defeito, aquela pessoa pode sofrer um acidente e causar um dano patrimonial. Não só o carro passa a se desvalorizar, como os carros, né, que podem vir a serem alboreados em relação àquele carro. Então, nesse caso, o alboreamento, ou seja, a colisão, o choque entre veículos, vai ocasionar um dano tanto a quem comprou o carro, quanto a quem, ou esse carro com defeito, quanto a quem sofreu uma colisão no seu veículo. Ou, de repente, quanto até um transeunte, ou seja, quanto até uma pessoa que estava ali passando pela rua. Pessoal, nesse caso, só de você adquirir um veículo que tem um defeito intrínseco de fabricação, você já sofreu um desfalque patrimonial. Por quê? Porque se vendeu um veículo normal para você, com preço de normal, e você adquiriu um produto que, na verdade, não estava apto totalmente ao consumo. Não é? Consumo de bem durável, no caso. Nesse caso, pessoal, é muito evidente que você tem um dano subjetivo individual violado. Esse é um aspecto do seu problema. Você sofreu um desfalque material, você tinha uma legítima expectativa de adquirir um produto normal, como qualquer outro, com suas plenas funcionalidades. O que aconteceu na prática é que você adquiriu um defeito. Só que por você adquirir um defeito, você causa um potencial risco às demais pessoas que estão próximas ao seu carro em movimento, tanto a outros veículos como a pedestres, até animais. Bom, nesse caso, vocês percebam que existe uma outra dimensão de direito violada, que é a dimensão da segurança da sociedade. Então tem um aspecto de direito do consumidor violado, que é a segurança de que aquele veículo vai se portar de uma maneira a garantir que todos tenham, né, suas dimensões, seu dia a dia protegido, seu corpo protegido em função de um dano que aquele veículo possa causar. Nesse caso, pessoal, existe uma dimensão coletiva violada também. É bem evidente isso. Por quê? Porque na medida que aquele carro passe ao meu lado e ele esteja desconfigurado de alguma maneira, ele causa um potencial risco à minha integridade física. E pode ser também que esse carro tenha um problema no processamento do combustível. E aí, em vez de gerar gases que são aceitos tradicionalmente por normas técnicas, ele gere outros tipos de gases, gere ruídos. Nesse caso, normas de direito ambiental também serão violadas. Vocês percebam então, por meio desse exemplo, que nós temos uma dimensão do direito subjetivo individual violado e uma dimensão coletiva. Caso esse carro seja produzido em série com defeito, um defeito apenas, um carro com defeito apenas já é uma violação do direito coletivo de maneira intelectual. Mas caso haja um risco de fabricação em série de carros com problema, é necessário que a empresa que fabrica esses carros disponibilize o famoso recall, né? É o recall, que a gente chama no português aqui, brasileiro, do dia a dia. Devolve os veículos ou nós vamos tragam os veículos, nós vamos fazer os ajustes aqui para que eles sejam plenamente utilizáveis sem qualquer risco à integridade física de ninguém. Lembre-se que o Código do Consumidor se aplica até mesmo a quem não é parte diretamente na relação de consumo.
é o consumidor por equiparação. Qual é o objetivo, pessoal, dessa conversa nossa aqui, até agora? É demonstrar para vocês que, no fundo, todos os direitos têm uma origem coletiva, porque são fruto de um pacto social. Por outro lado, do ponto de vista estrito, o direito coletivo é aquela dimensão do direito que afeta igualmente, pelo menos em termos de igualdade formal, todas as pessoas de uma categoria ou de um grupo social ou a sociedade como um todo. Bom, direitos coletivos, então, nós podemos resumir que são uma dimensão de direitos que atinge a esfera social como um todo, ok? Qual a razão dos direitos coletivos, então? É nós tutelarmos aspectos do direito que deveriam ser objeto de efetivação de uma maneira coletiva. Correto? Bom, aspectos práticos, então, foram citados e alguns pressupostos básicos, alguns delineamentos para vocês diferirem entre o conceito de direito coletivo e direito individual também foram expostos aqui. Pessoal, saibam que existe, né, e vai continuar existindo livros, explicações, aulas sobre teorizações sobre o conceito de direito subjetivo e direito objetivo, assim como direito individual e direito coletivo. Então, o meu pressuposto aqui, ou melhor, meu objetivo, o meu pressuposto de que esses conceitos, eles são conceitos que vêm da linguagem, conceitos que não vêm da matemática nem da biologia, portanto, são sempre passíveis de serem atacados, tá? Então, o objetivo aqui não é nós chegarmos ao conceito que seja indestrutível o direito coletivo. É só que vocês tenham uma noção a respeito de como esse conceito é abordado aqui na nossa disciplina Direito Ambiental, no objetivo do microsistema de tutela coletiva. Tá bom. Para que não haja mais discussão, eu quero que vocês saibam que existe essa conceituação na lei. Qual lei? O Código de Defesa do Consumidor. Ah, professor, você está falando de direito ambiental e trouxe o Código de Defesa do Consumidor? Como assim? Não estou entendendo. Pessoal, leiam o Código de Defesa do Consumidor, do começo ao fim. Aliás, leiam todas as principais leis do começo ao fim. Principais leis vocês já devem saber que são as que vocês que são abordadas na faculdade. Os códigos, né? Penal, processo penal, civil, o Código Civil, o Código de Processo Civil e por aí vai. Essas são as principais leis que regem o nosso dia a dia. Código ambiental? Não existe código ambiental ainda. Existem leis esparsas. O microsistema de tutela coletiva vai justamente na construção de uma solução diante da ausência de um código de tutela coletiva. O CPC de 73, Código de Processo Civil de 73, ele detinha, na época, soluções próprias ao reconhecimento dos direitos da época. Como os direitos, como a sociedade, à época, 73 até foi outro dia, 73, não se esqueçam disso, tá? Parece que é muito tempo, não tem muito tempo. É 40 anos, 40 anos é menos que um período de vida de uma pessoa. Outro dia os nossos avós e bisavós estavam vivos, tataravós, né? Outro dia foi a Segunda Guerra Mundial, pessoal. 73 foi no movimento hippie, é outro dia. Bom, em 73, nós ainda tínhamos a sociedade brasileira, né? Porque vamos lá, os comunistas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com certeza detinham uma outra abordagem ao processo civil deles, né? Mas o processo civil brasileiro, calcado nas premissas neoliberais, neoliberalismo vem mais para a década de 80, né? Com a implantação, ao aperfeiçoamento do GATT, depois da OMC, liberalismo econômico. Mas o liberalismo em termos de direito individual já existia lá desde quando nós nos livramos, desde quando o habeas corpus surgiu.
a carta, a lei magna lá do João Sem Terra, 1236, habeas corpus, direito do soberano, o direito de as pessoas não terem o soberano as incomodando a todo tempo, em todos os aspectos da vida deles. O seu direito a se casar faz parte do seu direito individual. Quem já assistiu o filme William Wallace, Coração Valente, Braveheart, né? Lá se instaura o direito de prima notte, que é prima notte, italiano, que é o direito do homem, quando se casa, o direito de o rei ter a primeira noite com a mulher do seu vassalo, né? No caso, não é o rei propriamente, mas é o responsável pela terra, o senhor feudal, né? Na nossa linguagem, o landlord. Enfim, pessoal, lá da Escócia, mas vem fruto de um direito de origem latina, tá? Latina, quero dizer romana. Gente, voltando aqui à aula propriamente dita. O microsistema de tutela coletiva é um aperfeiçoamento, é um instrumento aperfeiçoado diante da constatação do seguinte cenário. Em 1973, o Código 73, na sua origem, assim como o Código predecessor de processo civil no Brasil, detinha bases estreitamente individuais. Ele era construído para a defesa de direitos individuais, porque direitos coletivos não eram reconhecidos na sua maioria. A sociedade era pautada na defesa de direitos individuais, no máximo das famílias, individualmente tratadas. A noção de direito coletivo se desenvolve, sobretudo, a partir de 73, a partir do surgimento do direito ambiental. Ou seja, o direito ambiental surge quando, pessoal? O direito ambiental surge quando o poder destrutivo da sociedade produtora, dos produtores da sociedade, se torna tão grande que é necessário você estabelecer leis para que essas pessoas não impactem as demais com a sua atividade econômica. Então, quando o ser humano passa a ter esse poder maior por meio da tecnologia, de poder destruir a vida de outras pessoas por meio da sua atividade econômica, empresarial, ou às vezes até o Estado sozinho, por exemplo, fazendo uso de arma química, arma biológica, estudos e tal, é nesse momento que o direito ambiental se desenvolve. Quando a mineração atinge proporções catastróficas, colossais, que podem gerar consequências catastróficas, nesse momento, a partir desse momento, o direito ambiental surge. Então você perceba que o direito ambiental, sua necessidade nasce, sobretudo, com a Revolução Industrial, que é o grande avanço tecnológico dos tempos atuais, né? 1800 e alguma coisa. Inglaterra e tal, né? Mas é onde se compreende que surgiu. Mas a necessidade do direito ambiental, a compreensão de que é necessário desenvolver o direito ambiental se desenvolve sobretudo no século XX. No século XX, pessoal. Até hoje, sabe por quê? Porque surge aquele conceito de bactérias, né? Então, necessidade de medidas profiláticas, a revolta da vacina no Brasil, tudo isso envolve direitos coletivos, né? Então, o aperfeiçoamento do direito coletivo nasce da necessidade de edição de leis de direito ambiental. Ou seja, é nesse momento que nós temos um desenvolvimento maior daquilo que se entende por direito coletivo. Naturalmente, eu quero dizer para vocês que esses conceitos de direito coletivo, direito ambiental, direito do consumidor são desenvolvidos de maneira internacional por meio dos grandes organismos internacionais de concatenação política, que é, no caso, nos dias de hoje, a Organização das Nações Unidas e as organizações também de pessoas jurídicas voltadas a esses temas, né? Algumas sociedades civis, algumas ONGs, né? As tão atacadas ONGs, que muitas vezes não tem nada a ver com desestruturar países, não tem nada a ver, mas sim com realmente tem fins altruísticos, né? De proteção de determinados direitos. O fato é o seguinte, pessoal, o direito coletivo se desenvolve com o crescimento do direito ambiental, e o Código 73 não detinha essa preparação.
Acontece que, para e passo, ou seja, a cada vez mais, a partir da edição do Código, a jurisprudência desenvolve meios de aplicação e meio de harmonização de leis com o Código de Processo Civil de 73. Por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa, o Código do Consumidor, não é? De 90, perdão. Então nascem leis específicas voltadas à proteção de aspectos do direito coletivo. E esse conjunto de leis, à luz da jurisprudência interpretada que adaptava o Código de 73, que era individualizado, às necessidades do mundo moderno, surgiu a partir disso, dessa organização das matérias, surgiu o microsistema de tutela coletiva, que detém como um dos seus pilares o Código de Defesa do Consumidor, do artigo 90 em diante. Tá bom? Nós não temos um código propriamente de tutela coletiva, talvez tenhamos um dia, como alguns países têm, mas hoje nós fazemos uso desse microsistema de tutela coletiva, que significam leis esparsas, né, junto com o Código Civil de 2015, Código de Processo Civil de 2015, que também veio a positivar as mudanças jurisprudenciais, entendimentos jurisprudenciais acerca da aplicação de 73 em matéria de tutela coletiva. Nós temos aí um arcabouço que forma um sistema. Um sistema significa um todo organizado, um todo coerente e lógico, um microsistema de tutela coletiva. E essa explicação, tá, pessoal? Vamos encerrar a aula aqui. Na próxima aula nós vamos ler propriamente a lei, discutir um pouquinho, vermos a aplicação prática disso. Desde logo, coloco para vocês que o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, artigo 90 em seguintes do CDC, a conceituação também no CDC de direito coletivo, lato sensu, estrito sensu, individual homogêneo, né? E os direitos difusos, que estariam dentro dos direitos coletivos alto sensu. Nós vamos ver isso com mais calma na próxima aula. Obrigado pela atenção, bons estudos a todos e acompanhe aí o restante. Tchau, tchau, pessoal.